Fala galera, meu nome é Jair Carvalho, tudo bem com vocês? Eu estou passando por aqui para avisar para vocês que hoje nós estamos iniciando mais uma série de estudo nesse canal. E essa série vai ser intitulada de A Consciência Relacional, onde nós vamos fazer uma leitura bíblica e científica para responder quem é o ser humano na sua essência, na sua natureza, porque eu tenho certeza que você já se fez essa pergunta, assim como eu já me fiz essa pergunta em algum momento da vida. Quem eu sou? Quem é o ser humano na sua essência? Então, se você tem curiosidade, marque esse compromisso comigo. De toda semana aqui, nós vamos subir um vídeo por semana falando acerca deste assunto. E no vídeo de hoje, nós vamos começar pela pergunta principal. E a pergunta principal que vai gerar um respaldo e um fundamento para respondermos a pergunta secundária não é quem eu sou, ou melhor dizendo, quem o ser humano é, mas na realidade é tentar responder aqui quem Deus é. Porque se nós conseguimos determinar quem Deus é, ou melhor dizendo, a forma como nós enxergamos e entendemos quem Deus é a forma como nós também compreendemos quem o ser humano é. Então, compreender quem Deus é na sua essência vai nos ajudar também nessa jornada de entender quem nós somos. Porque, pense comigo, se nós definimos Deus como poder, e nós viemos dele, então, por inferência, nós podemos concluir que esse ser humano vai se tornar uma competição, porque ele vai tentar se disputar, se distorcer, para também ser poderoso, porque foi a essência de onde ele veio. Se esse Deus for lei, a lei pura e a lei fria, como nós vimos ela no Antigo Testamento, então o ser humano pode carregar por natureza uma culpa, ele pode se tornar essa própria culpa, porque Deus, da onde ele veio, é uma lei, e o fruto da lei é a culpa. A lei gera a culpa, você está entendendo? Agora, se Deus, por alguma aventura, nós classificarmos aqui dentro desse estudo como comunhão, então o ser humano será um ser relacional. Tá? E essa aula de hoje não é uma aula apologética, no sentido de que nós estamos aqui para defender a existência de Deus. Na realidade, essa aula é uma aula estrutural, onde nós vamos aqui nos esforçar, eu e você juntos, para compreender quem Deus é e estabelecer um fundamento que nos ajudará, do começo ao fim dessa série, na busca pela verdade de quem o ser humano é. Bom, então agora, sem mais enrolações, depois da vinheta, nós vamos para o conteúdo. Cá. E se eu perguntasse para você agora, quem Deus é? Qual seria a sua resposta? Não pense muito não. Seja rápido no gatilho. Pode falar. Eu acredito que alguns de vocês talvez disseram, né? Deus é poderoso. Ou outros disseram Deus é santo. Ou talvez outros disseram Deus é justo. E essas respostas, em sua essência, estão completamente corretas. Né? Eu também afirmo de amém pune que Deus é santo, que Deus é poderoso, que Deus é justo, que Deus é amoroso e tantas outras coisas. Mas isso aqui, na realidade, são os atributos de Deus. Né? Porque muitas das vezes, na nossa forma de responder quem Deus é, muitas das vezes nós respondemos Deus como um atributo e não como uma relação, né? Então nós listamos a sua lista de atributos e qualidades. Deus é santo, Deus é amor, Deus é justo, Deus é fiel, Deus é misericordioso e tal. E todas essas respostas estão certas, porém elas são as qualidades de Deus. Mas o que nós estamos procurando responder aqui, na realidade, não é quem Deus é a partir do prisma das suas qualidades e atributos, tá? Mas a pergunta aqui tem um fundo ontológico.
tem um fundo de ontologia. Nós queremos descobrir na realidade quem Deus é na sua essência. Certo? Nós não estamos aqui tentando compreender quem Deus é a partir das suas qualidades, mas na sua forma mais pura e simples de ser, quem Deus é. Essa é a pergunta que nós estamos tentando responder aqui. Tá? E para tentar responder essa pergunta, nós vamos assumir a posição do cristianismo. E o cristianismo faz uma afirmação que eu considero radical. Qual é essa afirmação? Ele afirma que o Deus a qual nós servimos não é um Deus que é uma solidão eterna. Muito pelo contrário. O cristianismo afirma que Deus é uma comunhão eterna. Talvez você me pergunte, Israel, você precisa fazer eu acreditar. Como assim esse Deus é uma comunhão eterna e não uma solidão eterna se ele estava sozinho antes de todas as coisas serem criadas? Então, não faz muito sentido eu afirmar que Deus é comunhão. Faz mais sentido afirmar que ele é solidão porque ele estava sozinho. Ele é o primeiro de todas as coisas. Não é? Mas o cristianismo faz essa afirmação radical. Ele diz, não, apesar dele ser o primeiro, ele não é uma solidão eterna. Ele é uma comunhão eterna. E qual é a certeza que nós temos? Porque, olhando para a Bíblia, nós vamos entender que a Bíblia declara esse Deus, revela esse Deus como um Deus triuno. Então, ele é 3 em 1. Revela como Pai, como Filho e como o Espírito Santo. Né? Não são 3 deuses, não é um Deus que vai mudando de forma conforme o tempo e a revelação. Não, 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 não. É um único Deus em comunhão eterna. Olha que interessante. E essa percepção, ela já muda o jogo, cara. Ela já muda tudo, 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 tudo. Porque então, nós vamos partir do pressuposto que o Deus que nos formou, ele não é uma solidão eterna, apesar de ser o primeiro de todas as coisas e ser a origem de todas as coisas, ele não era uma solidão eterna, ele era uma comunhão eterna. Olha que interessante. Vamos nos aprofundar nisso, tentando compreender ainda mais a fundo como se dava essa estrutura relacional da Trindade, né? Nós estamos baseando isso numa doutrina chamada doutrina da Trindade, né? Pai, Filho, Espírito Santo, esse Deus que é comunhão, apesar de ser a origem de todas as coisas, ele não era uma solidão, porque ele era uma comunhão em si mesmo. Apesar de ser um só, ele era uma comunhão entre Pai, Filho e Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa. Nós já estabelecemos o parâmetro. Deus é uma comunhão eterna e não uma solidão eterna. Então, isso nos implica a entender algo. Dentro dessa estrutura relacional, nós precisamos compreender o seguinte: se Deus não é uma solidão eterna e ele é uma comunhão eterna, então, antes da criação existir, então, antes do universo existir, antes do pecado existir, antes do tempo existir, já havia relação, já havia relacionamento, já havia vínculo, já havia comunhão. Porque havia um pai que amava o seu filho, um filho que respondia ao seu pai, e o Espírito que era o vínculo dessa comunhão. Tá? E isso, na sua mais pura expressão, significa para nós só uma única coisa. Relacionamento não começa na criação, não começa comigo, nem começa com você. E nem começa com Adão e Eva. Não. Relacionamento, ele é anterior ao cosmos, anterior ao universo. Tudo aquilo que nós conhecemos como ordem criada, relação existia bem antes disso tudo. Olha o que é interessante. Então, o relacionamento, né? Acreditar que Deus é uma comunhão eterna, não uma solidão eterna, nos implica a dizer que a relação existia antes da criação, antes do pecado, antes da queda, antes do tempo, antes do universo, já havia a relação. Né?
Isso significa que o relacionamento ele é anterior a todas as coisas, porque ele é, na sua essência, a revelação e a essência mais clara de quem Deus é. E se pararmos para refletir nisso, isso vai trazer uma grande lição para nós. Que lição é essa? Talvez você me pergunte. E a lição, para mim, é muito clara. Se esse Deus é comunhão, não uma solidão eterna, então ele não estava carente. Ele estava completo em si mesmo porque ele não era solitário. Ele era uma comunhão eterna. Então havia relacionamento antes de todas as coisas. E esse Deus agora, que não é uma solidão eterna, mas uma comunhão eterna, que não estava solitário nem carente, resolve criar o ser humano. Isso me faz entender a seguinte questão. O ser humano não pode ter nascido como obra da carência de Deus. Então Deus não criou o ser humano porque ele estava carente. Porque ele não estava carente. Porque ele não é uma solidão eterna. Ele é uma comunhão eterna. Ele era pleno nele mesmo, completo nele mesmo. Ele vivia em comunhão com ele mesmo, em pleno, vivia em plenitude com isso. Então, nós não somos frutos da carência de Deus. Deus não nos criou para suprir uma carência, algo que faltava nele. Tá? Mas, na realidade, Deus criou porque a comunhão que havia nele, essa comunhão, ela transborda. Então, Deus estava tão cheio de si, tão completo em si mesmo, que essa comunhão tão completa, tão plena, ele deu vazão a ela. E esse transbordar dessa comunhão fez com que ele dissesse lá em Gênesis, façamos nós o homem. Então, ele decide entre ele mesmo, Pai, Filho e Espírito Santo ali, decide, nós vamos fazer um homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, não porque necessitamos, não porque precisamos, porque nós não precisamos, porque nós não necessitamos. A linguagem é plural, porque havia comunhão antes do ser humano existir. Então, é esse transbordar que traz a origem do ser humano. E aqui eu quero introduzir um conceito-chave para você. Tá? Se nós não fomos criados a partir da carência, porque Deus estava carente, mas sim a partir desse transbordar da comunhão, da plenitude de quem Deus era, ele resolveu criar nós, então nós podemos, e eu quero introduzir esse conceito aqui com vocês, que é um conceito-chave que eu carrego, que a comunhão não pode ser carência. Tá? Vou melhorar. A comunhão nunca será estabelecida através de carência. Sabe por quê? Porque se aquilo que eu chamo, se aquilo que me leva a ter comunhão é carência, então eu já corrompi a essência do que é ser comunhão, porque Deus vivia em comunhão e criou o ser humano, né, para participar dessa comunhão, mas não porque estava carente. Então, comunhão não pode ser carência. Tá? Isso me leva a refletir algo. E eu quero refletir isso aqui com você. Se a comunhão não é carência, e ela não pode ser gerada por ela, então nós precisamos reavaliar aquilo que nós chamamos de comunhão. Aquilo que nós chamamos de relacionamento. Na sua mais pura e exata expressão. Por quê? Porque se aquilo que eu chamo de relacionamento só acontece porque existem carências, tanto da minha parte quanto do outro, então não é comunhão, é troca de favores. Então não é comunhão, é vínculo empregatício. Você trabalha para mim, eu trabalho para você, entendeu? Eu invisto em você e eu quero que você traga frutos, traga resultados para mim. Você está compreendendo? Então, na mais pura essência da comunhão, nós não podemos afirmar que ela é gerada da carência. Então, com isso,
eu preciso reavaliar. Eu estou me relacionando com as pessoas, eu estou entendendo o relacionamento a partir da carência, porque se relacionamento for a partir da carência, já não é mais comunhão, é troca de favores. Tá bom, já entendi. Então, se a comunhão ela não é carência e não pode ser gerada pela carência, então, o que é a comunhão? A comunhão ela é plenitude revelada. E é exatamente, revelada não, compartilhada, melhor palavra, né? É plenitude compartilhada. Essa é a melhor palavra a ser usada. Plenitude compartilhada. Por quê? Porque é o que Deus faz. Deus vai compartilhar com o ser humano da sua plenitude. Ele não vai usar o ser humano para ser pleno. Ele vai compartilhar o ser humano a plenitude da comunhão que ele vivia. Isso aqui é um fundamento que eu quero estabelecer com você. Comunhão, para ser comunhão de verdade, ela precisa ser pautada numa plenitude compartilhada ou numa virtude compartilhada. Entendeu? E não numa carência a ser atendida ou satisfeita. Porque se for a partir da carência, já não é mais comunhão. Já não é mais relação e vínculo a partir do ponto de que Deus estabeleceu. E isso já não traz completude para o ser humano e tira ele da própria... Traia o ser humano na sua própria essência. Você está compreendendo? Então, comunhão para ser comunhão, ela precisa estar... O vínculo dessa comunhão precisa estar vinculado em uma plenitude a ser compartilhada. Tá? E não em uma carência a ser resolvida. Então você me pergunta, tá bom, Gênero, compreendi o conceito, compreendi o fundamento, mas eu quero saber o que isso implica para a minha vida agora. O que me implica para a minha vida hoje. Tá? O que isso implica para a minha existência, Israel? Então, vamos lá. Vou demonstrar para você aqui. Tá? O que isso implica? Se esse Deus que nós estamos falando aqui, né, ele é comunhão, e nós fomos criados à sua imagem, então o ser humano ele não pode ser considerado um indivíduo solitário, isolado. Ele é uma estrutura relacional. Então, na sua essência, o ser humano é relacional. Tá? O ser humano ele não aprende a se relacionar. Quero que você entenda isso. Nós não aprendemos a se relacionar. Nós nascemos um ser relacional. Até o bebê procura o rosto, procura a voz, procura vínculo. A própria neurociência afirma isso, dizendo que os vínculos, os relacionamentos, eles moldam, né, o nosso cérebro. Você tá compreendendo? Então, nós já estamos resolvendo uma parte do problema. Compreendendo quem Deus é, nós já estabelecemos a natureza do ser humano. A natureza do ser humano ela é o extrato daquilo que ele foi formado. Ele foi formado da onde? De Deus. E Deus é o quê? Comunhão. E se Deus é comunhão, ele estabelece relacionamento. E se nós somos fruto de um Deus que é relação, que é comunhão, nós também somos um ser relacional em nossa essência. E para vivermos bem, nós precisamos estar em comunhão, em relação, em comunhão, em relação. Mas não uma relação baseada na carência, uma relação baseada em uma plenitude a ser compartilhada. Estamos entendidos? Estamos entendidas? Você compreendeu? Então, vamos seguir. Tá? Vamos seguir. E isso nos leva a entender um ponto ainda mais principal, que é o quê? Muitos de nós achamos que o problema do ser humano é um problema moral. Mas se a essência do ser humano não é moralidade, então o problema primário do ser humano não pode ser moral. O problema primário do ser humano é relacional. Eu não estou negando que existem problemas morais, mas esses problemas morais são frutos do problema relacional. Você está compreendendo? Então, o problema central do ser humano,
a ser resolvido é as relações. Você está compreendendo? Isso nos faz entender isso. Já estou caminhando para encerrar e eu quero que você preste atenção. Então você me pergunta, tá bom, Israel, entendi. Já entendi o que significa para a minha existência. Agora, por que é importante eu saber isso? Simples. Porque se esse Deus que nós estamos estudando aqui, ele é comunhão, né? Então nós precisamos entender que aquilo que afeta o ser humano, vamos lá, pecado, transtorno, a idolatria, aquilo que persegue a humanidade, não é apenas fruto de um problema moral, é fruto de um problema relacional. Então, o pecado em si, ele é uma ruptura de comunhão, tá? Os transtornos, sejam eles os transtornos psicóticos ou então os transtornos de personalidade, as doenças mentais e as comorbidades no todo, elas não são apenas doenças, elas também, no sentido último, são uma distorção dessa consciência relacional, dessa comunhão, entendeu? E a idolatria, como pecado principal que acompanha o ser humano, nada mais é que uma substituição. É eu, fora da comunhão, tentar buscar algo para satisfazer aquilo que só a comunhão faria. Você está compreendendo? Você está entendendo? E sabe por que é importante nós compreendermos quem Deus é? Porque se nós erramos no conceito que nós carregamos acerca de Deus, acerca do entendimento de quem Deus é, automaticamente nós vamos errar também ao criar o conceito de quem nós somos. Então, a partir do momento que eu estabeleço que Deus é comunhão, eu entendo a essência do ser humano, que não nasceu para viver só. Por que o ser humano adoece? E por que tudo aquilo que afeta a comunhão e o relacionamento, e os relacionamentos são danosos para o ser humano? Por quê? Porque afeta a sua natureza, afeta a sua essência, distorce a forma mais exata do ser humano expressar quem ele é na sua essência. Porque é da onde ele veio. Ele veio de Deus, e esse Deus é comunhão, esse Deus é relação. Então o ser humano, ele é uma estrutura relacional. E quando esse ser humano tem em algum aspecto essa estrutura relacional abalada, distorcida, rompida ou substituída, vai gerar dano para ele. E ele vai ser um dano para ele e para o próximo. Você está compreendendo? Você está entendendo? Eu quero encerrar esse vídeo fazendo uma provocação. Olha para cá. Talvez você tenha passado a vida inteira, assim como eu passei, achando que a regra do jogo era obedecer a Deus. Porque eu passei por isso, achando que o jogo principal era que Deus estava me chamando para primeiro viver a regra e me tornar moralmente aceitável para depois estabelecer relação. Quando na realidade é o contrário. Antes de Deus resolver o problema moral, ele tem que nos chamar para a comunhão, que é a ruptura da comunhão, que é a consequência de todas as atrocidades que a humanidade vem experimentando e que o ser humano experimenta. Tá? Então, compreenda, na sua mais pura essência, Deus é comunhão. E a partir disso nós podemos afirmar que na sua mais pura essência, o ser humano é um ser relacional. E quando ele está fora da comunhão, ele adoece. Você está compreendendo? Então, galera, eu vou ficando por aqui, mas na próxima aula nós vamos mergulhar ainda mais fundo nisso para tentar agora compreender o que significa ser imagem de Deus, tá? Então, se você chegou até aqui, eu quero que você deixe o seu like, se inscreva no canal, deixe aqui o seu comentário, o que você achou, assista essa aula quantas vezes for preciso, manda para alguém esse vídeo e na próxima semana eu te espero aqui. Até o próximo vídeo. Falou!